Boa tarde, está no ar para todo o Brasil, para todo mundo, um vídeo novo no meu canal e o tema de hoje é o petróleo brasileiro. Então fique aí, não saia daí que hoje você vai ficar por dentro da história, bem informado, hein? De história relativa recente no Brasil, já que nosso primeiro poço produtivo jorrou pela primeira vez em 21 de janeiro de 1939, Lobato, nas proximidades de Salvador, Bahia. O petróleo brasileiro teve como primeiro e grande batalhador o escritor Monteiro Lobato. Já na década de 30, o grande idealista se insurgia contra aqueles que negavam a existência do ouro negro no Brasil, e em especial contra o geólogo americano Inc., que negava peremptoriamente qualquer possibilidade de existência do petróleo em terras brasileiras. Então aqui, gente, só uma breve explicação que a história relativa recente do Brasil é o primeiro poço produtivo que pela primeira vez jorrou em 21 de janeiro de 1939. E Lobato, Monteiro Lobato, deixa eu ver se Monteiro Lobato, nas proximidades de Salvador, Bahia, o petróleo brasileiro teve como primeiro e grande batalhador, né? Foi a primeira pessoa que batalhou no petróleo, foi Monteiro Lobato. Denunciando as manobras de trust internacionais interessados em esconder para sempre o petróleo brasileiro, Lobato, em seu livro O Escândalo do Petróleo, entre aspas, iniciou uma campanha apaixonada que, além de inúmeros dissabores, acabou por trancafiá-lo na prisão. Mas a verdade é que, graças ao seu destemor, criou-se no Brasil uma conscientização em torno das pesquisas petrolíferas, despertando o país e a opinião pública para o problema e exigindo dos governos da época medidas quase compulsórias para que a realidade fosse encarada em suas devidas proporções. Em consequência dessas campanhas, inúmeros estudos sobre o assunto foram ativados e medidas legais foram tomadas para análise e possível solução do problema de petróleo. No entanto, até 1938, as pesquisas em torno do petróleo seguiram um rumo empírico e infrutífero. Abertas a qualquer particular, faltavam estrutura tecnológica, organização profissional, cálculos, faltava organização, faltava estrutura tecnológica, organização profissional e cálculos mais acurados sobre a viabilidade financeira dos empreendimentos. Inúmeros fracassos foram constatado, mas, de qualquer maneira, abriu-se o caminho que havia de revelar-se posteriormente como a vereda certa. Em 11 de abril de 1938, no entanto, tomou-se a primeira medida para se racionalizar o assunto, com a criação do Decreto-Lei de número 395 do Conselho Nacional do Petróleo, entre cujas atribuições estava a de orientar, coordenar, fiscalizar a pesquisa petrolífera, assim como adotar normas para regular o abastecimento dos derivados do petróleo no país. Com os resultados positivos do Poço de Lobato, iniciou-se uma fase de grande esperança quanto ao futuro do país. Embora
Então, gente, foi com o resultado positivo do Poço de Lobato que iniciou uma fase grande, que iniciou uma fase de grandes esperança ao futuro do país. Embora essas esperanças fossem perturbadas por explorações políticas de toda a ordem, forças estrangeiras lutando pelo controle das pesquisas e da lavra ou elementos nacionais, envolvidos e manipulados por interesses também estrangeiros, criando o slogan de, entre aspas, o petróleo é nosso, visando com isso exclusivamente No entanto, a árvore plantada por Monteiro Lobato já estava produzindo seus frutos, e aquela consciência a qual nos referimos prevaleceu no espírito de nossos legisladores e de nossa imprensa, originando em 3 de outubro de 1953, através da Lei nº 2004, a Petrobras. A Petrobras surgiu em 3 de outubro de 1953, através da Lei nº 2004. A Petrobras, entidade que em caráter de monopólio e sob responsabilidade da União passou a encarregar-se de pesquisar, lavrar, refinar e distribuir petróleo e derivados no país. Dessas atribuições, apenas a última é ainda compartilhada por algumas empresas estrangeiras, não apenas por força de velhos contratos já existentes à época de sua implantação, como também pelo fato de ainda necessitarmos importar boa parte do petróleo que consumimos. Embora insuficiente para nosso abastecimento interno, a verdade é que o petróleo já constitui hoje uma de nossas maiores riquezas, quer pelo potencial de combustível que representa, quer pela extrema variedade de seus derivados. Então hoje, uma das nossas maiores riquezas é o petróleo. Nossa produção petrolífera, incluindo a refinação, já representa uma economia da ordem de 400 milhões de dólares por ano, o que representa cerca de 20% de nossas divisas. Graças à ação da Petrobras, auxiliada pelos impostos cobrados sobre lubrificantes, leva-se avante no Brasil uma grande política petrolífera. Inúmeras refinarias foram erguendo-se e entrando em franca produtividade. Duque de Caxias, Rio de Janeiro, Presidente Bernardes, em Cubatão, São Paulo, Landulfo Alves, em Mataripe, no Recôncavo, Baiano, Gabriel Passos, em Betim, Minas Gerais, Alberto Pasqualini, em Canoas, Rio Grande do Sul. Essas oficiais. Além dessas, várias refinarias particulares foram autorizadas a funcionar e entre elas
Várias refinarias particulares foram autorizadas a funcionar, entre elas União em Capoava, São Paulo, Manguinhos, no Rio de Janeiro, GB e Ipiranga, em Rio Grande, Rio Grande do Sul, Amazônia, em Manaus, Matarazzo, em São Paulo. Em princípios de 1972, foi inaugurada a última refinaria de Petrobras, na cidade de Paulínia, no estado de São Paulo, com uma capacidade total para refinar 600 mil barris de 159 litros por dia. Essas refinarias assumem extrema importância para a economia do país, uma vez que, graças a elas, no tocante aos derivados do petróleo, gasolina, querosene, se eu não me engano é o Bolsonaro que fala, né? No tocante, vou proibir. Vamos lá. No tocante aos derivados do petróleo, gasolina, querosene, óleos de vários tipos, etc., já somos absolutamente autossuficientes. Atualmente são vários os campos petrolíferos brasileiros e dentre eles destacamos como principais no Recôncavo Baiano os de Candeia, Dom João, Miranga, Água Grande e outros de menor importância. Em Sergipe, os de Carmópolis, Trene, Riachuelo e Zirizinho. Em Alagoas, Plataforma Continental, Coqueiro e outros além de um no Espírito Santo e outros no Amazonas. A produção nacional de petróleo bruto corresponde já a cerca de 40% do nosso consumo, ou seja, aproximadamente 250 mil barris diários. Segundo cálculos do Petrobras, já neste ano de 1985, essa produção deverá elevar-se a 600 mil barris diários. Indiscutivelmente, um dos pontos altos atingido pela administração da Petrobras relaciona-se com o transporte desse petróleo. Aumento considerável de nossa frota de navios petroleiros que não apenas transportam o petróleo produzido no Brasil, como ainda vão buscar o petróleo suplementar no estrangeiro, Venezuela, Haiti, etc., e aparelhamento de vários de nossos portos, com oleodutos que transportam o petróleo desembarcado para a refinaria do interior. São os seguintes nossos oleodutos: Oleoduto São Sebastião, Oleoduto de São Sebastião, Cubatão, Paulínia, com 200 km, levando óleo às refinarias. Presidente Bernardes e Planalto em Paulínia, Oleoduto Carmópolis, Oleoduto Carmópolis Atala Velha, de 47 km, destinado ao escoamento da produção de
Termópolis, Oleoduto Tramandaí, Canoas, levando óleo até a refinaria de Canoas, Rio Grande do Sul, e Oleoduto Rio Belo Horizonte, de 365 km, levando óleo para a refinaria Gabriel Passos, em Minas Gerais. Recentemente foi inaugurado em Santo André, São Paulo, a Petroquímica União, um dos maiores complexos industriais de derivado do petróleo da América Latina, cujo custo superou a casa dos 500 milhões de cruzeiro, mas que significará, logo ao seu início, uma economia de divisas da ordem de 50 milhões de dólares por ano. Então, por hoje é só. Esse foi o tema de hoje. Se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal, logo abaixo, ativa o sininho para receber todas as notificações, já deixa seu like e até a próxima. Tchau!